Bom, galera, então, o que é ser beta, o que é ser alfa, são palavras que ficaram muito popularizadas nesse contexto atual das mídias sociais. Você vê muito nos comentários, você vê muitos vídeos falando a respeito de beta, de alfa. Você vê pessoas que usam o beta como algo pejorativo e pessoas que usam alfa como algo para engrandecer pessoas, né? Mas vamos entender bem o que significa esses conceitos. Para início, eu quero que você entenda que não são conceitos fáceis assim de se definir. Não tem uma definição exata do que é esse beta, o que é esse alfa. Okay? A gente tem a ideia mais do rational male, né? Essa ideia do alfa como o centro de atenção feminina, algo que se relaciona muito também com os animais, né? Você vê no mundo dos lobos aí esse contexto do alfa como aquele que é o atrator de mulheres naturalmente. A gente tem essa definição, a gente tem uma definição que é mais popular, né? Que são homens que estão atrás de um propósito, estão atrás de um objetivo de vida, de crescimento. A gente tem o lado que vai mais para uma vertente, o crescimento do homem sozinho, né? Homens que, assim, não querem se relacionar com mulheres em determinado período da vida para crescer, para se aprimorar. Tem essa definição também, né? Tem vários pontos. Mas se a gente for para a raiz mesmo do que é o significado alfa, é, na verdade, aquele homem que naturalmente ele consegue atrair mulheres, consegue despertar desejos dentro de uma mulher, genuínos, né? É aquele cara que, independente se ele é feio, se ele é baixo ou alto, se ele é rico ou não, claro que tem características que ajudam homens a chegarem a determinado objetivo, mas independente disso tudo, ele atrai a mulher. Parece que é uma essência dentro dele. Tem o alfa contextual também, né? Que a gente vê também no Rational Male, que é aquele alfa pode ser visto como um professor numa sala de aula. Ele está ali como autoridade, ele pode ser visto por muitas mulheres. Você vê que a gente tem até casos disso, de mulheres que se apaixonam por um professor só conhecendo na sala de aula, por ele despertar aquela atratividade, né? Nas mulheres tem um alfa contextual, mas ele pode ser um beta na vida, sabe? Fora daquele contexto, por isso que é chamado alfa contextual, ele é beta. E aí muitas vezes essas mulheres gostam desses caras, naquele contexto, acabam se unindo e quando vai para fora da sala de aula, vamos dizer assim, elas percebem que ele não era aquilo tudo e aí acaba rompendo o relacionamento, né? Mas sim. Então, o alfa, na sua origem primitiva, se a gente for ver o significado real mesmo assim da palavra, é aquele homem que tem aquela capacidade de despertar desejo nas mulheres. Você pode ter algum amigo assim, ou visto no próprio colégio, alguém assim, né? Quando você era mais novo, ou quando você olhava e... Cara, esse cara... O cara não é bonito, o cara é estranho. Como é que ele consegue, desse jeito, atrair tanta mulher ao redor dele? Como ele consegue pegar uma, pegar outra? E aí você via aquele seu outro amigo que você julgava como ser muito bonito e não sei o que, e não conseguia a atenção de mulheres nenhuma. Mas acontece que esse lance da beleza, ela está relacionada com a perspectiva masculina de olhar a atração, né? Os homens que sentem essa atração através da beleza. Claro que a mulher tem, né, uma certa porcentagem ali que ela liga para a beleza masculina, mas o que mais interessa mesmo é esse instinto primitivo, esse poder, né, do ser alfa, que mais chama a atenção. A gente não, tem uma mulher muito bonita, outra feia, só que a bonita é bobinha e a feia é inteligente. Muito difícil um homem na feia, entendeu? É a natureza masculina e feminina. Então, alfa nesse contexto, que a gente vê definido em Rational Male, que a gente vê no sentido mais primitivo, ele não está ligado com valores, ele não está ligado se você é um cara milionário,
se você, não sei, tá ligado com a espiritualidade de uma certa forma, não tem nada a ver com isso. Você pode ver um cara que você acha medíocre, você não quer ser ele, não admira ele pela forma que ele é, por falta de ética, coisa do tipo, mas ele pode sim ser o alfa. É muito comum você analisar em rodas, assim, conversas de mulheres, você perceber que elas falam: véi, esse homem não presta, mas é apaixonada por ele. E quando tem aquele que o que dá moral pra ela, o que ama ela, vamos dizer assim, ela não dá moral. E aí que entra o lance do beta. O que seria o beta nesse sentido mais primitivo também, né? É aquele homem que não tem sucesso com mulheres, independente se ele é bonito, se ele fala bem, se ele é muito inteligente. No fim de tudo, ele não consegue atrair a atenção feminina. De forma alguma. Ele pode conseguir uma ou outra, sabe? Mas não naquele nível que ele esperaria conseguir, né? O beta também, ele acredita muito no carinho e no amor, na compreensão como forma de atrair as mulheres. Claro que eu não estou falando que você não deve ter carinho, amor, tudo tem uma medida. O beta, ele acredita que é isso que deve ser feito, né? Ele deve dar carinho, compreensão, atenção total, não pode ficar uma hora sem responder ela, senão tá desprezando, não. Esse cara, pode entrar nessa categoria assim. Por hora, né? Muitas vezes, esse beta, ele também tem aquela característica de vou pensar como a mulher pensa para criar uma proximidade com essa mulher. Então, o beta, ele começa a menosprezar o alfa, ele vê um alfa em uma determinada situação, aquilo que ele julga como alfa, né? Ele começa a menosprezar porque vê que aquele alfa tem a atenção das mulheres, ele fala: nossa, aquele cara não tem caráter, não sei, nossa, olha como ele é bizarro, olha como a família dele, olha os amigos dele, ele não acrescenta em nada para a vida de uma mulher. Ele começa a menosprezar o alfa e pensar como uma mulher. Aí muitos homens, eles acabam adquirindo uma certa mente feminina para uma mente feminilizada, né? Que é melhor, para criar proximidade com mulheres, para ver se através dessa proximidade eles conseguem uma relação. Muitos acabam na chamada friend zone. Então, você encontra alfas em friend zone? Não, alfa não fica em friend zone. Quando você está na friend zone, você já pode se rotular como beta. Mas calma. Beta, nesse sentido, não leve como algo ruim, no sentido pejorativo, né? Beta, cara, é uma coisa comum. Os homens não deveriam ficar olhando um para os outros e chamando o outro de beta, um de alfa. Ah, esse aqui é beta, é inferior a mim, esse aqui é alfa. Não. Todo mundo, quando não naturalmente, né? Tem gente que nasce naturalmente já com esse instinto alfa, mas todo homem, quando não tem esse instinto naturalmente e não conhece toda essa mente feminina, todo esse universo e começa a sua transição, é beta, cara. É muito difícil você ver um homem que não seja beta, ainda mais hoje em dia, entendeu? Na sociedade como tá, né? Então, a maioria dos homens são betas. E isso não é ruim, eu não tô falando, são betas querendo diminuir eles. Não. São homens que cresceram acreditando naquilo, vendo filmes que entregaram aquela realidade para ele, de que ele tinha que agir bonzinho, isso e aquilo com mulheres, para conseguir proximidade. Eles acreditaram, entraram nessa mente, começaram a ter uma mente feminina e acabaram nesse estado. Mas isso é totalmente normal, é mais de 90% dos homens. Isso é muito comum. Então, a gente vê na internet hoje, um olhando pro outro falando, é beta, é beta, é beta. Mas não tem problema nessa nomenclatura, entende? Hoje em dia é usado como xingamento, quando na verdade é características assim naturais
do homem, entendeu? Não deveria ser usado como xingamento, sabe? É comum. O que você vê muito também é muitos homens que são betas, não tem essa forma natural de adquirir esse harém, não consegue proximidade com mulheres, tem muita dificuldade, quando consegue ficar bajulando, muitos homens desses chamando outros de betas também, entendeu? Isso é muito comum. Mas vamos para o outro sentido agora. A gente já falou de alfa nesse sentido primitivo, e tem um alfa que é como o termo ficou popularizado, né? Depois dessa popularização do alfa, ele foi adquirindo significados diferentes. Pouca gente conhece o alfa na raiz, né? Mas sim, alfa hoje pode ser considerado um homem que vai atrás dos seus objetivos, que tem um certo valor social. Muitos homens que são ricos hoje na mídia, aparecem aí na mídia, você logo faz um julgamento. Pensa, olha aquele cara como alfa. Mas será que é mesmo? No sentido de hoje pode até ser, depois da ressignificação da palavra alfa. Mas no sentido original não. Entende? Então alfa hoje pode estar atrelado também a homens que não ficam atrás de mulheres e querem seguir um caminho sozinho, com autoconhecimento, com ganho de patrimônio, sabe? Tem esse sentido também. E o alfa que eu gosto de utilizar aqui no canal é como uma mesclagem. Não é o alfa naquele sentido primitivo. Por quê? Porque eu prezo muito por valores. Eu prezo pela moral, pela ética. E eu não encontro isso nessa filosofia, entende? Muitos homens caem na armadilha de estudar esse alfa e começar a querer se engrandecer, mostrar que é superior e menosprezar as outras pessoas. Entende? E esse alfa também, no sentido primitivo, não envolve nada de moral, caráter, é algo instintivo mais. O alfa que eu gosto de utilizar aqui no canal, quando eu falo desenvolvimento alfa, é algo mais relacionado à nossa ascensão, né? A gente se melhorar como ser humano, aumentar nossa produtividade. Claro que fazer a transição beta-alfa para relacionamentos também, muito importante. Eu fiz minha transição beta-alfa dentro do meu relacionamento. Eu era beta, um estado, cara, horrível. Fiz uma transição depois de muita teoria, depois de tentar colocar a teoria na prática, acabou se internalizando em mim o que eu acredito hoje ser como alfa. Então fiz essa transição, acredito que aqui no canal as pessoas tenham que fazer também, acho interessante. Tanto é que a playlist O Caminho do Homem, que é uma playlist que eu estou lançando vários vídeos, né? É uma série de vídeos que vai ter aí. Visa fazer essa transição também, né? É o alfa para amizades, sabe? É o homem que sabe se comportar como um homem com amigos, com mulheres, que busca uma ascensão, tem um propósito de vida. E não só isso, ele busca também, se for da crença dele, um crescimento espiritual, ele quer se melhorar no aspecto geral, envolvendo a moral também. Então, o alfa que eu considero aqui no canal é mais nesse sentido. Mas claro que tem um lado da Red Pill, tem um lado de conhecer e entender a mente feminina, tanto é que eu indico livros, eu recomendo muito que você leia o The Rational Male, que é assim, o cargo-chefe para você começar a entender, né? Você tá ali ainda na ponta do iceberg, só vendo vídeos no YouTube. Quando você começar a ler, você vai adentrar mais, entender o universo feminino. Então é interessante que você leia The Rational Male. Se você gosta de uma Red Pill mais light, assim, claro que forte ainda, mas mais light, que envolve relacionamentos no geral, não só as mulheres, não só a conquista de mulheres, mas sim dentro de um relacionamento, como você pode se aperfeiçoar, eu recomendo que você leia também O Caminho do Homem Superior. É um excelente livro. Mas não se preocupe também que eu vou trazer esses conteúdos para aqui, vou estar sempre falando. Mas espero que tenha ficado claro para você essa definição de alfa beta, alfa contextual, alfa no sentido raiz, no que é usado hoje. E que você continue firme aí, continue estudando esses temas. É importante a gente se desplugar desse mundo Blue Pill para começar a entender
e obter esse valor, né, que é importante. Os relacionamentos é de extrema importância para a nossa construção. Os relacionamentos podem tirar um homem da fossa ou deixá-lo depressivo. Tá bom? A mensagem foi essa hoje. Valeu e abraços!